bem-vindos a mais um Rolê da Tarde. E se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Ju Reis, apresentadora desse programa tão diverso, recheado de entretenimento, de convidados especiais. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante por aqui. Quem lembra que na pandemia deu um boom de creche pra pet? Não sei vocês, mas até eu fui atrás, sem precisar, pra saber quanto era, se eu mesma podia me candidatar pra estar ali. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, dono de uma creche, também hotel pra cães, Júlio. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, fique à vontade. Olá pessoal, tudo bem? Ju, muito obrigado pela oportunidade, viu? A gente está muito feliz de conseguir alcançar mais pessoas, mais lugares e poder mostrar para vocês todos o quanto a creche é um benefício para todos os cãezinhos. E eu devo confessar que, assim, nós estamos falando não só de animais, né? De filhos. Eu falo pra todo mundo que o meu Nini, que hoje ele não está mais aqui comigo, mas em todo o tempo que viveu comigo foi o meu filho. Então eu levava pra tudo quanto é lugar, mas eu confesso que eu não deixaria ele em casa. Então por isso que lá na pandemia eu fui atrás também, eu tava em casa, né? Mas tinha alguns dias que eu precisava ir pro trabalho, então por isso que eu cotei. E assim, foi um boom, né? Mas o Júlio tava me contando, antes mesmo de começar, que a creche o hotel que ele tem não é da pandemia, do tempo da pandemia pra frente, né? Ele tem há exatos 13 anos, né, Júlio? Exato. Quer comentar um pouquinho pra gente como foi isso, de onde veio a ideia e como vocês abraçaram essa causa que, assim, pra nós ou pra mim, leiga no assunto, jamais imaginaria. Sim, então, Ju, o que acontece? Eu até estava falando com a minha esposa. Ontem mesmo eu estava com o meu barbeiro e aí a gente conversando, ele falou, eu expliquei um pouco sobre a creche e ele falou, nossa, é sério que existe? Eu falei, pô, é sério, existe. Então assim, para hoje, para muitas pessoas ainda é algo que não conhece, não entende, né, não sabe o quanto isso é bom para o cãozinho também, mas é exatamente o que eu estava te falando. A gente começou, né, há exatos 13 anos atrás, então assim, como a grande maioria das pessoas começaram a passear com os cães. Então era muito passeio, muito voltado somente para, né, aquele momento de lazer com o cachorro. Conforme foi vendo que a quantidade de adoção e de compra de cães também foi crescendo, isso aquele tempo. Então assim, já veio a necessidade de ter um lugar próprio, já veio a necessidade de conseguir ter um espaço, e não só um espaço, mas todo um estudo por trás do comportamento canino, do que é bom, do que não é bom, do que é legal fazer, do que não é legal fazer. Então assim, desde essa época a gente veio se preocupando com o bem-estar dos cães. Então é justamente isso. E aí, com a pandemia, veio um boom generalizado, né, que eu tava comentando. Então, Sim. todo mundo meio que procurou alguma coisa, porque não dava mais pra deixar o pet em casa, ou então porque teve a consciência de, nossa, não vou fazer isso, né, se ele pode estar num lugar que vai ser cuidado, é isso que eu vou seguir. Como vocês se adaptaram a isso? Como foi essa mudança também pra vocês, né, de um período pré-pandemia e o pós-pandemia? Como que vocês viram isso com os próprios olhos? Sim, de fato, o período da pandemia foi onde teve uma grande quantidade de adoção de cães, né? Isso é muito bom. Então, assim, por quê? Os adultos, nada mais do que o home office, então ficava em casa muito tempo, e as crianças também começaram a estudar em casa. Então, assim, muito da saída dos pais, o que era? Colocar um pet, né, pro filho cuidar, para ter certas responsabilidades e tudo mais, e isso se tornou uma companhia pro filho, né, para ele sair da era digital, sair do celular e tudo mais. E também fez companhia pro adulto, né. Conforme foi acabando a pandemia, muitos dos lugares, enfim, voltaram. Né? Então, assim, a princípio, acredito que eles tentaram deixar o pet em casa, mas nesse meio pandêmico, tanto o tutor quanto o pet também desenvolveu a dependência emocional, né? Então, assim, o pet em casa, ele começava a desenvolver comportamento de ansiedade, ele começava a roer os móveis, roer cadeira, roer sofá, aí depois ele começava a lamber a patinha, e aí começa a fazer feridinha. Então, assim, conforme foi passando o tempo, a creche recebeu esse boom justamente por isso, porque os donos viram que realmente o ambiente da creche conseguiria ajudar muito nesse caso.
entendeu? Muito legal. Nossa, eu lembro que o meu, ele tava também desenvolvendo, porque ele lambia muito a patinha, Sim. coisa que ele não fazia antes. Porque aí já não tinha mais como sair, o medo, né? Eu tava grávida bem na época, então tinha aquele receio de pensar, e se eu sair, acontecer alguma coisa, né? Sim, Mãe de primeira também viagem, muitas não tem coisas passando jeito. na cabeça, e acabou que ele sofreu bastante com essa falta mesmo de rotina, de ir pra rua, porque ele ia muito pra rua, então a gente Sente acabou dando uma falta. segurada, né? Uhum. E você estava comentando muito, né, sobre toda essa questão de ansiedade e tudo mais, que os cãezinhos conseguem ir até a creche, brincar com outros, enfim, gastar essa energia. Mas eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os benefícios de poder realmente levar o seu pet para uma creche, o que que vocês fazem assim que vocês também batem no peito e falam, nossa, que orgulho. Sim. Ó, o que que acontece? A gente se preocupa muito em gerar conexão familiar. Então, assim, a gente sabe que quem procura o nosso serviço hoje são aquelas pessoas que têm realmente o pet como um filho, né? Então, assim, o benefício, eu acho que um cãozinho sociável é um cãozinho controlado, é um cãozinho educado, é um cãozinho tranquilo, entendendo os momentos de brincadeira, respeitando os momentos de tranquilidade também, entendendo que não é só farra, que não é só, sabe, aquele gasto de energia. Então, assim, eu acho que o grande benefício pro cãozinho é exatamente esse, é o gasto da energia, é o cansaço mental também, que é muito importante a gente falar, não só do cansaço físico, né? Então a gente trabalha todo um cansaço mental também. De forma positiva, De forma né? positiva, claro. Então, assim, eu acho que pro cãozinho realmente é isso. Já pro tutor, nada mais é do que ele ganha flexibilidade. Então, assim, local para deixar o cãozinho com confiança, ele não se priva de viajar para lugares que acabam não aceitando pets ainda, o que é minoria hoje em dia, né? Mas tem lugares que não aceita, sei lá, almoço, jantar em família, tem restaurantes que acabam não aceitando também, mas restaurantes que acabam aceitando os pets, um cãozinho que vai para a creche, quando ele vai frequentar um ambiente de restaurante, ele é totalmente diferente. Ele fica tranquilo, ele fica sentadinho, ele fica quietinho, não fica pedindo, fica sossegado. Então, assim, pro cãozinho é isso e pro tutor realmente é ganhar essa flexibilidade de um lugar de confiança. E a gente estava passando algumas fotos aqui para vocês também, e tem uma delas que me chamou muita atenção, que são todos ao mesmo tempo paradinhos olhando para a câmera. É, E aí eu até comentei um pouquinho antes com o Júlio, eu falei, gente, nem na época da escola a gente conseguia parar todo mundo para tirar uma legal, fotinho, né? E aí eu acho que isso me desenvolve e me desperta uma super curiosidade, né? Porque quando falamos de creche, logo lembramos de crianças, né? Eu tenho um bebê de 2 anos e meio, então sim. fala creche, eu já lembro do meu filho. E aí, toda creche tem uma rotina. Eu queria saber como é pra vocês e se você pode me detalhar, por exemplo, como que é realmente essa rotina de cãezinhos dentro de uma creche. Sim, claro. Eu vou falar mais da nossa, né? Hoje tem creches recreativas e creches educativas, né? São diferentes. A creche educativa ela é voltada ao adestramento, né? A creche recreativa é voltada ao enriquecimento ambiental, voltada ao gasto de energia, à recreação de fato, né? A rotina, como que funciona? Nós temos horário de entrada, né? Então, do horário X ao horário Y é a entrada dos cães, então a gente coloca todos os cães na matilha, né? É um horário que exige muita atenção, porque todos os cães estão chegando, todos os cães estão com a energia lá em cima, e todos os cães estão alvoroçados, então é um momento de mais atenção, né? E assim, na parte da manhã, a gente procura bastante o gasto da energia, né? Então, com brincadeiras físicas, o que seria? Brincadeira com água, com piscina, brincadeira com mordedura, brincadeira de disputa para cães com mais energia, né? E aí a gente faz esse cansaço físico na parte da manhã. Logo em seguida a gente faz o almoço, né? Como que funciona o almoço? A gente, independente dos cães que a gente tem no pátio, a gente dá um por vez. Justamente porque nesse momento a gente trabalha muito comandos básicos, que é o ok para comer, né? O não para ele não comer na hora, esperar um pouquinho para ele conseguir abaixar a adrenalina do pátio. Justamente o que também? Cães que têm alergia, então só pode comer aquele tipo de ração, né? Cães que só podem comer comida natural, a gente tem também cães lá. Então, assim, nada mais é do que garantindo o bem-estar do cachorro, né? Então, o almoço é um por vez. No período da tarde, a gente faz o descanso. É importante oferecer um momento de descanso para eles, justamente porque hoje
os cães estão bastante ansiosos. Então é tudo, é como se fosse o ser humano, é tudo muito, né? Então assim, o cãozinho que acaba comendo, indo pro pátio e querer brincar, pode dar problema. E problemas sérios, né? Como uma torção gástrica, que, né, não que é comum de acontecer, mas é muito fácil entre os cães, né? Pequeno porte acontece, mas não tão quanto os de médio e grande. Mas é um problema muito sério. Então, assim, por isso que é um momento de relaxamento, eles têm que entender, né, que é um momento de descanso e a gente veta a brincadeira nessas horas. E no período da tarde, a gente faz o enriquecimento ambiental. O que seria? Nada mais é do que despertar o olfato do cãozinho, despertar os sensores dos cãezinhos. Então, assim, esconder frutas, tapetes cognitivos, cones e fazer eles procurarem. E é engraçado porque quando a gente separa os cães para montar o pátio, todo mundo já sabe que é a hora da fruta, então fica todo mundo maluco, né? Que demais. Então, aí no final do dia a gente realiza o check-out, que nada mais é do que um banho a seco que a gente dá no cãozinho, justamente para os de creche irem embora, limpinhos, né? E os que vão hospedar com a gente, se teve brincadeira com água, eles durmam sequinhos, né? Para não dar problemas na pele e eles conseguirem ter uma noite bem tranquila de descanso. Gente, que demais, Legal, tem todo um cuidado, né? Tem. E eu queria que você comentasse também um pouquinho pra gente, por exemplo, eu tenho um pet. Como eu posso realmente ter esse aval de essa é uma creche boa para eu deixar o meu filho hospedado, né? Sim. Ó, é legal você mencionar isso, Ju, porque hoje em dia, infelizmente, a gente lida muito com um tutor que acha que o pet que é um serviço fácil, que vai chegar, que você vai hospedar em qualquer horário, que você sabe. Mas assim, o que a gente tenta passar para o nosso cliente é exatamente a questão do dia experimental, é importantíssimo. Lugar que aceita o pet e não exige o dia experimental é de se desconfiar, né? A questão da socialização é muito importante. Como que é feita essa socialização? Meu cachorro, ele teve trauma com... Meu cachorro é um cachorro de pequeno porte, ele foi atacado por um cachorro de grande porte, então ele tem trauma com cães grandes. Vocês conseguem trabalhar isso? Então, assim, é sempre uma comunicação aberta, né? Eu acho que questão da higiene também é muito importante. A gente lida com cães lá dentro, né? Querendo ou não, a gente sabe que é um ambiente propenso pelas necessidades à sujeira, mas assim, a higiene é super importante. O que vocês usam para esterilizar, como que é feito. E eu acho que o primordial seria o quadro de vacinação completo também. Então assim, cãozinho aliás, creche que você vai deixar o seu cachorro e não pediu a carteirinha de vacinação, não exigiu, não está em cima, não está te cobrando, e aí, você não... Pô, tem que dar vermifugação, tem que dar vacina X. Então assim, eu acho que são os pilares mais principais para você conseguir sentir confiança numa creche, sabe? E quando a gente fala de sinal de alerta, coloquei o meu lá, enfim, parecia ser tudo ok, mas eu tô sentindo alguma coisa diferente. Qual que seria o primeiro sinal a falar assim, ó, tem alguma coisa errada aí? Sim. Que os cães conseguem demonstrar? Ó, o cãozinho, ele fala com comportamento. Vai da gente conseguir ter a leitura, né? Então, assim, às vezes o cãozinho chegando na creche travado, sabe, não querendo entrar, é um sinal de você tentar entender o que está acontecendo. Não estou dizendo que a creche fez isso, o hotel fez aquilo, muito pelo contrário. O cãozinho pode precisar de mais tempo. É como se fosse uma criança. Tem criança que gosta de ir para a escola, tem criança que não gosta, né? Então, assim, o que está acontecendo? Buscar sempre 100% da honestidade, da conversa limpa com os funcionários também, isso é muito bom. O que eu faço questão lá no meu hotel e na minha creche é os tutores conhecerem os nossos colaboradores, de fato, sabe? Conhecer, ó, esse aqui é o colaborador X, ele vai cuidar do seu cãozinho, esse aqui é o outro, ele vai cuidar do seu, porque a gente separa os pátios lá. Então, assim, eu acho que essa proximidade é muito interessante. E é justamente o comportamento. Assim, não tem, o cãozinho ele vai falar, ele vai demonstrar, ele vai ficar recuado, ele vai demonstrar que está com medo, ele vai ficar abaixado. Então, assim, é um comportamento bem notável, né? Bem gritante, assim, sabe? Boa, e você está falando muito de comportamento e me surgiu uma dúvida aqui. Sim. Bom, como nós seres humanos somos muito diferentes, indivíduos, né, literalmente
que são incomuns entre cada um. Eu queria saber como que é para vocês, como creche, lidar com diversos comportamentos de cãezinhos que são diferentes, criados de formas diferentes, com níveis de ansiedade, enfim, de atividade mesmo, daquele astral lá em cima, outros mais quietinhos. Como vocês conseguem manter no mesmo ambiente tudo isso de uma forma assim, tranquila e leve, para que a gente veja fotos como aquela de todos eles felizes, enfim, quietinhos, sorrindo para a foto? Como funciona? Então, novamente é como se fossem seres humanos, a gente olha assim. Então, assim, são todos diferentes, né? Por mais que as pessoas falem, não, o Golden é brincalhão, o Golden é uma raça que se dá com todos os cães, mas, por exemplo, é o que eu costumo dizer. Ju, se eu fosse falar pra você, Ju, vamos pro Hopi Hari hoje. Você fala, não, vamos, legal. Aí eu falo, Ju, amanhã, vamos pro Hopi Hari de novo. Aí você fala, tá, vamos. Já começa aquele... Aí no terceiro dia, e aí Ju, vamos pro Hopi Hari. Aí você fala, poxa, hoje eu não tô afim. E o cãozinho nada mais é do que isso também. Então assim, por mais que seja um Golden, que seja brincalhão, que seja amigável de todos, se você leva ele na segunda, leva ele na terça, leva ele na quarta, ele já não é o mesmo que ele era na segunda. Então assim, primeiro ponto a gente tem que ter essa leitura, né? Segundo ponto também, que é muito importante, bem pareado com esse primeiro, o que é? O dia experimental. Nada mais é do que a socialização. Então como que a gente faz? A gente trabalha o pensamento positivo do cãozinho desde o começo até a introdução dele na matilha. Então como que a gente faz isso? O tempo do cachorro. Então é uma socialização que pode demorar 10 minutos, como pode demorar 1, 2 horas, né? Então assim, como que a gente faz? Primeiro a gente separa o nosso pátio, né? Nós temos um portão que divide o nosso pátio, e aí a gente coloca o cãozinho novo sozinho no pátio. Ele vai cheirar o ambiente, ele vai cheirar os brinquedos, ele vai se sentir estimulado, e aí a gente solta um cãozinho por vez para que haja essa interação, trabalhando sempre a memória positiva. Normalmente sempre é o meu, porque todo dia a gente está lá e ele está lá, então ele se torna um cão referência para os outros. E aí o meu se dando bem com ele, a gente vai soltando o próximo. Então gera sempre movimentos e pensamentos positivos no cãozinho, entendeu? Muito legal. E aí nisso a gente consegue trabalhar esse tipo de comportamento. Se é um cãozinho que ele é agressivo, a gente tenta entender o porquê da agressividade, como eu falei. Às vezes é um trauma, às vezes foi um problema, enfim, a gente tem que trabalhar. Agora também é da nossa responsabilidade entender se é algo que vai ser voltado para o adestramento, né? Hoje, a nossa creche não oferece esse tipo de serviço justamente porque somos uma creche recreativa. E o adestramento, o cãozinho precisa ter aqueles movimentos e não pode ter nada em volta, nenhum estímulo, ele tem que estar focado ali. E a nossa creche é tudo muito brincadeira, né? Voltado para o gás de energia. Então, assim, eu vou entender o porquê que o cãozinho está se sentindo mal, né? Se é um serviço que eu consigo trabalhar ali, e sempre na transparência com o cliente. Olha, é um serviço que a gente consegue trabalhar, a gente precisa só de mais tempo, você aceita, quer e tal, então vamos embora. Agora, se é um serviço que exige do adestrador, nós temos parceiros para indicar, justamente falando, ó, é realmente um problema um pouco mais sério, é uma questão um pouco mais, né, um pouco mais difícil de lidar, que ele precisa de mais tempo. Então, assim, o adestrador é o serviço ideal. E aí, conforme for passando esse tempo, a gente vai conseguindo adequar na matilha, entendeu? Muito legal. E agora nós temos uma dinâmica aqui. Nossa produção separou pra gente alguns papeizinhos para falarmos sobre fato ou fake. Então eu vou tirar uma por uma e você vai explicar um pouquinho pra gente se é realmente fato ou se isso daqui é um fake. Tá, então vamos lá. Primeira. As creches para cães são apenas lugares para deixar os seus pets enquanto os donos estão no trabalho. É fake porque a creche, eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais do que ser só um lugar de refúgio, né? Então é aquilo, a gente hoje recebe cães de sábado, recebe cães de domingo, então assim, o tutor não está indo para o trabalho, muito pelo contrário, ele está às vezes ficando em casa, mas ele vê que o cãozinho sente falta da creche. Então eu acho que a creche ela tem que se preocupar muito mais em ser somente um refúgio. Tem que ser algo que não só atinja o cãozinho de uma forma positiva, mas que atinja o tutor e ele entenda que realmente a creche é algo como se fosse uma extensão da minha casa. Entendeu? Falando disso, me lembra muito de rede de apoio mesmo, né?
Porque para nós, mães, é muito mais fácil a gente usar esse termo, uma rede de apoio. Então, Exatamente. às vezes fica ali na casa dos primos, fica com a avó. Então, a creche é meio que a casa da avó, né? Exatamente. Esse momento de diversão, de pode tudo. E é muito legal saber que tem essa preocupação com eles, né? Sim. Porque, afinal, também são seres com sentimentos. Sim. Que precisam de coisas específicas, assim como nós, necessidades básicas. Então, nossa, é muito legal saber que existe essa preocupação por trás de tudo isso. Próxima, será que é fato ou será que é fake? Todos os cães, independentemente da idade, podem frequentar uma creche. Ó, é fake. Eu vou te explicar o porquê. A idade, ela é que assim, a gente nessa daí é muito, sabe, muito difícil da gente falar, por quê? Um cãozinho mais velho, ele não vai se sentir tão atraído quanto. Então, assim, hoje a gente tem cães lá, que eles são mais velhos, e a gente começou com eles com um pacote de 4, 5, 6 vezes por semana, e hoje ele vai uma vez, e ainda vai meio, sabe? Não querendo. Não querendo, justamente porque é o momento que ele quer ficar mais quietinho, sabe? Ele quer ficar mais... exatamente, é como se fosse a gente atinge às vezes uma certa idade, que a gente quer ficar mais, entendeu? Eu já cheguei. Eu nem saí dela. Eu nem saí dela. Eu na casa dos 20 aqui já tô Então, nesse é exatamente isso. Então, assim, na minha opinião, é fake justamente por isso. Porque às vezes você se preocupa em levar o seu cãozinho mais idoso pra creche e ele vai ficar lá. E vai ficar quietinho, e vai ficar só no cantinho, e vai ficar sem vontade de brincar, vai ficar acuado, os cães mais novos passando, brincando, e ele vai ficar acuado. Então, assim, eu acho que nesse caso seria fake. Nossa, faz muito sentido. Eu nem cheguei nessa idade e já tenho o mesmo Não é? pensamento. Entendeu? Tem dias que a gente não quer nem sair de casa, imagina exatamente. eles, né? Próxima. É importante que as creches façam uma avaliação comportamental dos cães antes de aceitá-los. Fato ou fake? Isso aí é fato. Isso é fato, 100% fato. Já Então, até tínhamos comentado, né, no meio do programa. A questão comportamental, assim, nada mais é do que aquele dia experimental, né, que você oferece para o tutor, né, e você faz a introdução do cãozinho na matilha. E aí você pode ver o comportamento dele. E o desconforto, é interessante a gente falar, que não vem só do desconforto dos cães, né? Por exemplo, eu vou colocar um cãozinho, e aí eu vejo que ele está desconfortável. Pode ser que no meio dos cães ele esteja bem, mas o desconforto venha de estímulos diferentes, de pessoas remanejando o cãozinho e ele sinta acuado. Por isso que lá a gente usa muito a guia do cãozinho para remanejar ele. Porque ele sente o cheiro dele, ele sabe que é a guia dele, então ele fica mais tranquilo. Entendeu? Então acho que a questão comportamental, assim, é extremamente importante você ter essa leitura e você ver o porquê que, se ele não ficou bem, o porquê disso, né? E aquela história, falar pro tutor e agir 100% na honestidade, entendeu? Sim, com transparência, Exatamente. porque eles merecem assim como nós. Com toda, merece às vezes mais que a gente, muito mais. Nenhuma dúvida, né? Muito mais que a gente. Próxima. Cães que frequentam creches regularmente tendem a ser mais sociáveis e menos ansiosos. Fato, isso é fato. Super fato. Isso é super fato. Então, assim, o cãozinho sociável, ele é um cãozinho mais educado, mais controlado, entendendo os limites do sim, do não, né? A gente teve bastante feedback de cliente que falava, nossa, antes eu colocava a comida para o meu cachorro, ele não deixava eu terminar de pôr, já estava querendo comer. E aí ele frequentando a creche, ele fica sentado na frente esperando eu pôr, aí eu ponho, dou ok para ele e ele consegue comer. Então, assim, é aquilo que eu falei para você, a gente consegue atingir o tutor dentro de casa e para nós isso é muito importante. Sim. Quando o tutor vê que está fazendo bem para o cachorro, mas que para ele conseguiu tirar algum benefício disso também. Muito então legal. Isso é fato. E é muito igual também a bebê, volto a repetir, né? Porque o meu filho, por exemplo, ele não tinha tantos horários, nós deixávamos ele mais livre mesmo. Quando ele começou a ir pra creche, agora ele tem horário pra tudo, assim, até em casa, importante. sabe? É extremamente regradinho também, porque, Sim. por exemplo, o almoço deles é 10h30 da manhã. É um negócio meio surreal. Sim. Mas aí quando eu tô sábado e domingo com ele em casa, 10h30 da manhã ele já quer almoçar. E aí eu tô assim, filho, um cafezinho da manhã, né, um lanchinho. Não, arroz, feijão, blá, blá, blá. Então é a mesma situação com os pets, né? De sentarem, esperarem, de terem essa rotina. Exatamente. Muito legal saber. Exatamente isso.
Rotina que me ajuda muito, gente, vou confessar, porque né? aí no horário da soneca tem o horáriozinho dele, Dá aquela descansadinha, ele já tá bem, já sabe. consigo aproveitar. Vamos lá, nossa última perguntinha aqui, que na verdade é da dinâmica, né? Fato ou Aham. fake? Algumas raças de cães não podem interagir entre si na creche devido à diferença de comportamento e também temperamento entre eles. Isso é fato ou é fake? Isso é fato também. E aí a gente vai explicar o porquê, né? Hoje em dia, a gente tem bastante feedback positivo dessas raças que são consideradas mais agressivas. Que nada mais seria do que Pitbull, Rottweiler, né? São essas raças que é comum da gente ver. Um American Bully também. Então, assim, só que a gente tem que lembrar que é a genética do cãozinho. Ou seja, ele não é um cãozinho de matilha. Ele não é um cãozinho que vai se sentir confortável mediante a brincadeiras desse tipo, né? Mediante a cãezinhos passando perto. Ele pode ficar bem, mas se tiver um momento que ele for virar a chave, aí que é o problema. E a gente lá costuma dizer sempre o quê? A gente acha que esses cães merecem todo o cuidado do mundo, assim como os outros, né? Só que para eles precisam ser um cuidado diferente, uma atividade diferente, um gasto de energia diferente, pessoas realmente treinadas e entendendo o comportamento do cãozinho do começo ao fim, porque envolve muito cortisol, envolve muita energia. Então, assim, é entendendo realmente a raça do cãozinho. E a gente sempre frisa o alto potencial da mordida. Então, assim, não é só, pode aceitar um pitbull? Pode, mas se ele virar a chave e acontecer alguma coisa, o pitbull é uma das raças que consegue morder e respirar ao mesmo tempo. Então, é por isso que a mordida é tão difícil da gente conseguir soltar, entendeu? Sim. Então, assim, justamente por isso que a gente se preocupa muito. A gente acha que merece sim ter o cuidado, mas voltado para eles, né? É um CT de treinamento, por exemplo. Aí seria totalmente voltado para eles, entendeu? Muito bom. Então nós entendemos muitas coisas no programa de hoje, né? Principalmente a importância de escolher uma boa creche. Sim, sim. Inclusive a Pet Life Club está localizada em Guarulhos, né? Aqui em São Guarulhos, Paulo. isso. Então, quem tiver interesse, entre em contato. Por As favor, redes sociais por estão favor. aí aparecendo para vocês também. Vocês já viram o tamanho da credibilidade, né? É importante a gente saber que é além de só colocar em algum lugar que Exato. diz que é uma recreação, né? Exatamente. Mas todo cuidado com segurança e saúde também, como o Júlio mesmo sustentou e reforçou aqui pra gente. É muito importante também ficar de olho nas atividades também, porque como ele acabou de falar, existem raças que pedem algumas atividades um pouco mais insanas, outros que são mais tranquilos. Sim. Então não dá pra simplesmente largar todo mundo, né, no mesmo Exatamente. ambiente. E assim, o que eu falo que para todo mundo, que comunicação é a chave da vida, né? Exatamente. Pra tudo, pra relacionamento, enfim, pra qualquer tipo que seja amoroso, seja relacionamento entre amigos, relacionamento com profissionais. Sim. Então é importante essa comunicação mútua, né, entre os tutores, o pessoal da creche e essa comunicação que a gente consegue ter com o nosso próprio pet, que aí só nós vamos entender. Então essas diquinhas finais pra vocês entenderem que é muito além de só soltar o nosso cãozinho em algum lugar que se diz ali um ambiente confiável, né? Sim. Júlio, que prazer te receber. O prazer é tudo nosso. Foi incrível poder trocar essa ideia e absorver tanto conhecimento e ver o brilho nos seus olhos, falando de tanto amor ali pelo que você faz. Que bom. Então, se você quiser dar um recadinho final, fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Ju, muito obrigado. E assim, o que eu gostaria de falar para todos que estão à procura de uma creche, né, à procura de um hotel, é justamente isso. Né? A comunicação é o pilar de tudo, então assim, o que eu costumo orientar para os nossos clientes, né? E até para as outras pessoas que acabam entrando em contato com a gente e não se tornando um cliente, mas é que você faça questão de entender como funciona uma creche, né? Entender como funciona a rotina da creche, se ela vai conseguir oferecer para o seu cãozinho o que você procura, né? Que seja um ambiente limpo, né? Um ambiente organizado, isso é extremamente importante para o andamento do dia do cãozinho. Acho que uma creche que se preocupa com o quadro de vacinal é muito importante também, porque a gente está falando de um ambiente que vai ter bastante cãozinho, que eles vão sim dividir os potes de água, então assim, a gente tem que se preocupar com essas higienes, que são detalhes, mas fazem total diferença. E eu acho que
que é isso, que é você se preocupar realmente com o amor da sua vida, né? Que é o que a gente fala. Ali, quando a gente olha para o pátio, é o amor da vida de alguém. Então, assim, eu acho que nada mais é do que a gente ter como oferecer esse cuidado e esse carinho para todos, entendeu? Que eles tanto merecem. Exatamente. Então, muitas aulas nesse programa. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês. O próximo episódio do Rolê da Tarde também tá muito especial, então continuem de olho na programação. Um beijo e até mais! Tchau, tchau, gente. Até!